Bom, agora a gente vai corrigir a página 16 do livro de matemática. Problemas. Então, aqui na atividade 1, ele dá várias cédulas, né, de real, e ele pede: observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Então, ele quer que você olhe, né, observe, é para você olhar com atenção todas as notas e depois responder as perguntas que ele vai fazer sobre isso que você observou. Então, primeiro ele pergunta: quantos reais Daniel tem? Então, a gente vai ter que contar. Bom, vamos contar, vamos fazer grupo por grupo. Então, vamos contar as notas que são iguais primeiro. Vamos ver quantas notas de 100 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 notas de 100. 5 notas de 100, quanto que dá? Bom, se eu tenho aqui, ó, vamos pensar que aqui a minha mão, cada dedo é uma nota de 100. Então, eu vou contando de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500. Então, eu tenho 500 reais em nota de 100. Eu poderia, se eu posso contar aqui também, 100, 200, 300, 400, 500. E se eu não soubesse contar de 100 em 100 ainda, então eu posso fazer 100 5 vezes. Não tem 5 notas? Então, eu vou pôr 100, mais 100, mais 100, mais 100 e mais 100. Não tem problema. Se eu não souber fazer de cabeça, eu posso contar assim. Aí eu somo todas, né? Então, aqui, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá meio desfocado aqui, né? Melhorou. Ó, 500. Então, eu tenho 500 reais em nota de 100. Aí, pra eu não esquecer, eu vou escrever aqui, ó. 500 reais em nota de 100. Agora, vamos ver de 10. Eu posso contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu posso contar assim, ou eu posso fazer 10 mais 10 mais 10, igual eu fiz com o 100. Só que eu vou colocar 10 mais 10 mais 10, 8 vezes e depois eu vou contar tudo. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 notas de 10, então eu já sei que eu tenho 80. Então, vamos lá para mim não esquecer, 80. Aí, aqui de R$1. Bom, de R$1 é fácil, é só contar de 1 em 1, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 500 mais 80 e mais 3, ó. Então, eu vou somar tudo. 3, 8, 5. 583. Ele é aqui, ó, é como se ele tivesse o número decomposto, 583. Então, vamos lá, quantos reais Daniel tem? 583. Ixi, não tá dando pra ver, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Aí, 583. Como se lê essa quantia? Então, a gente vai ter que escrever 500 e 80 e 3. Aí, na C, faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. Considerando a quantidade de cédulas, o que ele quer dizer aqui? Que eu tenho 5 cédulas de 100, não foi isso que a gente contou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho a mesma coisa que 5 vezes uma nota de 100. Então, aqui é 5 vezes 100, né? Esse sinalzinho aqui é o sinal de vezes, de multiplicação. E o que ele significa? Que eu tenho 5 vezes este valor, ou 5 vezes a nota de 100, é a mesma coisa. Se eu tenho 5 vezes 100, eu tenho quanto que eu contei aqui? Eu tenho 500. Que é o mesmo que eu tenho nas notas. Então, eu tenho 5 vezes 100, que é igual a 500, mais quantas notas de 10? Ó, tanto vezes 10. Vamos ver quantas notas de 10 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 notas de 10. Então, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 8 vezes 10. Eu tenho 8 vezes a nota de 10 aqui. 8 vezes 10, quanto que é? 80. Mais quantas de 1 eu tenho?
Uma, duas, três. Então, eu tenho 3 vezes 1. Eu tenho 3 vezes a moeda aqui de 1. 3 vezes 1 é a mesma coisa aqui, 3 mesmo. Então, eu tenho 583. É o mesmo número com várias formas de contar. Deixa eu arrumar agora aqui. Aí. Tá meio complicado aqui. Mas acho que dá pra ver, né? Que eu tô sem ajudante hoje. Observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase em verdadeiro, V se for verdadeiro ou F se for falsa. Então, vamos ver, ó. Aqui ele diz, o valor do algarismo 7 no quadro A é 70. O quadro A é esse. E o algarismo 7, ele tá aqui. Ele falou que o valor do 7 nesse quadro é 70. Será que tá certo? Vamos ver, ó. Aqui no 3 tá a unidade. Ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E daí ele fala que o algarismo 7 do A é 70. Só que o 7, ele não tá na dezena, ele tá na centena. Então, na verdade, o valor dele não é 70, é 700. Para ser 70, ele tinha que estar na dezena. Então, aqui é falso. O número do quadro D, o quadro D é esse aqui. O número do quadro D é o maior de todos. O número do quadro D é 8.731. Ó, aqui eu tenho 7.318, que é menor, 871 também menor e 1.773 também menor, né? E é fácil saber porque o primeiro número aqui é o maior. Então, o número do quadro D é o maior de todos, tá certo, é verdadeiro. Então, eu ponho o V de verdadeiro. Ao decompor o número do quadro C, que é esse aqui, o quadro C, obtemos 7 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 18 vezes 1. Vamos ver se tá certo isso? 7 vezes 100, quanto que é? 700, né? Mais 3 vezes o 10, quanto que é? 30. Por que que eu sei tão fácil assim? Porque 100 não é uma centena. 7 vezes uma centena, eu tenho 700, né? Eu tenho 7 vezes o 100. 3 vezes 10, 10 é uma dezena. 3 dezenas é 30. E 18 vezes 1 é 18 mesmo. Que é 18 vezes 1, eu vou ter 18 mesmo. Uma vez, ou ao contrário, uma vez o 18. Se eu tenho uma vez só o 18, eu só tenho um 18. Aqui, se eu tenho 10 vezes o número 3, eu tenho 30. E se eu tenho 100 vezes o número 7, eu tenho 700. Vamos ver aqui, 730. E aqui 18. Ó, aqui 7.000. Peraí, aqui é do 100, é isso mesmo. Ó, será que tá certo? Aqui é 7.318. Aqui é 730 e aqui tem mais um 18 aqui. Tá meio esquisito isso, não tá? Então, para começar, não pode ser verdade, porque aqui eu tenho 700 e aqui eu tenho 7.000. Então, já para começar daqui já tá errado. Aqui deveria ser 7 vezes 1.000, para eu ter 7.000 aqui. E para terminar, que aqui eu tenho a dezena e aqui eu tenho outra dezena, né? Então, essa daqui é falsa. Essa é falsa. Esse valor aqui tá diferente do valor que ele mostra aqui. Agora a última. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para poder enxergar. Aí. O valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centenas. O quadro B, que é esse daqui, o verdinho, ele fala que o valor do algarismo 8 nesse quadro B é 8 centenas. Ó, o 8 tá aqui. Eu tenho, então, unidade, dezena e centena. O 8 tá na centena realmente, ó. Ele fala que são 8 centenas, então tá certo. Esse aqui é verdadeiro. Agora, página 17.
Observe o número da placa ao lado e responda a questão. Essa daqui eu já tinha feito. Essa daqui que eu estava ajudando um colega. Então, eu vou apagar para fazer junto com vocês. Observe o número da placa ao lado e responda a questão. Bom, a placa ao lado eu tenho o número 458. Se escrevermos o número 2 à esquerda do 4, o número aumentará em quantas unidades? Então, ele quer que eu escreva à esquerda. Bom, para o lado de cá eu tenho a esquerda e para o lado de cá eu tenho a direita. Então, aqui direita para cá, esquerda para cá. E ele quer que eu coloque o 2 à esquerda, então eu tenho que pôr para cá. O 4 tá aqui, 458, o 2 eu vou colocar aqui, à esquerda do número. Daí eu tenho um outro número, eu tenho 2.458, né? Aumentando um número ali, um algarismo, eu vou ter um número diferente. Só que ele não quer saber que número vai ficar. Ele quer saber em quantas unidades esse número vai aumentar. Então, ele aumentou em quanto? Eu tinha 458, agora eu tenho 2.458. Quanto que eu pus a mais aqui? O 2.000, né? Não é? Porque ele não era 2.000, ele era só 458. Eu pus o 2 na frente e virou 2.458. Então, o que eu pus a mais foi o 2.000. Então, ele tem 2.000 unidades a mais do que ele tinha antes. Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Depois, elas compararam os números. Quem formou o maior número, justifique. Então, vamos entender o que ele quis dizer aqui, ó. A Natália está jogando dado e a Karina também jogou. Cada uma fez uma jogada, cada uma tirou uns pontos no dado. Então, ele fala aqui que a Natália, que é essa, jogou 3 dados. E ordenando os valores obtidos, ela formou o maior número possível de 3 algarismos. Ou seja, 3 algarismos, 1, 2, 3. É um número que tem que ocupar 3 casas. E ela tirou no dado número 2, número 5 e número 1. Se ela está me falando que ela formou o maior número possível com esses 3 algarismos, então eu sei que aqui ele tem que começar com o maior número, que é o 5. Então, ele vai começar com 5. Depois do 5, qual é o próximo maior número entre os dois que sobrou? O 2 ou 1? 2 é maior, né? Então, eu vou pôr o 2. E por último, o 1, que é o menor. Então, eu sei que esse é o maior número possível, porque eu comecei com o maior número que ela tirou. Depois ela diz, na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Então, a Karina, ela fez igual. Então, a Karina também fez uma jogada, ela tirou 3 números que fosse o maior possível. A Karina tirou 4, 3 e 5. Então, eu vou colocar aqui o primeiro número tem que ser o maior, porque ele tá me falando que foi o número maior obtido. O maior número entre esses aqui é o 5, né? Então, eu vou pôr 5 aqui. Aí, depois do 5, qual é o maior, o 4 ou o 3? O 4. Então, eu vou pôr aqui e, por último, eu ponho 3. Então, a Natália fez 521 pontos e a Karina fez 543 pontos. Aí, ele pergunta quem formou o maior número. Quem formou o maior número, então, foi a Karina. Karina, pois, ele quer que justifica, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó. Pois 543 é maior que 521. Agora aqui a 5. Componha cada número escrevendo-o com algarismos e depois por extenso. Então, por extenso é para a gente escrever como ler. Então, aqui com algarismos, ele quer 2 vezes 1000. Se eu tenho 1000 2 vezes, eu tenho 1000 mais 1000. Então, eu tenho 2000. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, nesse primeiro, eu tenho 2000 mais
7 vezes 100. Então, eu tenho 7 vezes o 100. Então, eu vou contar de 100 em 100 7 vezes. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, mais 700. Mais 3 vezes o 1. 3 vezes o número 1 é 1 mesmo. São 3, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Tenho 3 vezes o número 1. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 1, 2, 3. Que número eu tenho aqui, então? 2.703. Então, aqui eu vou pôr o número 2.703. E depois eu vou escrever por extenso. Vamos fazer primeiro esses daqui. Aqui eu tenho 4.000 mais 200 mais 8. Aqui, como eu não tenho vezes no meio, então eu posso já fazer ele de uma vez. 4.208. Vamos lá, 4.208. Aqui eu tenho 9 vezes 1.000. Então, nós vamos fazer igual esse aqui. 9 vezes 1.000 é 9.000. Mais 1 vez 100. Se eu tô pondo uma vez o número 100, então eu tenho ele mesmo. Eu tenho 100 mesmo. Mais 100. Mais 6 vezes 10. 6 vezes 10, eu tenho que contar 6 vezes o 10. Então, eu conto de 10 em 10, 6 vezes. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu tenho 60. Agora, eu vou juntar um número, 9.160. Então, o que eu vou colocar aqui? 9.160. Agora, aqui embaixo, também é só juntar. 2.035, né? Ó, 2.035. 2.035. Agora, a gente vai escrever por extenso aqui, que eu acho que o espaço é bem pequeno, mas nós vamos tentar. 2.700. Não sei se tá dando pra entender a letra, que tá ruim aqui. 703. 4.208 aqui. 4.208. 9.160. 9.160. 2.035. 2.035. Bom, agora vamos fazer a questão 6. Então, ele fala assim: digite em uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Então, vamos pegar a calculadora. Vamos lá. Ele quer que coloca 3 milhares, 3, 2 centenas, 2, 4 dezenas e 1 unidade. Então, formou esse número aqui, ó, 3.241. Aí, ele pede para colocar o sinalzinho de menos e colocar o menor número, digite o menor número possível formado pelos algarismos 4, 3, 2 e 1. Para eu formar o menor algarismo, o menor número com esses algarismos, eu tenho que começar do número menor. Então, qual é o número menor? É o 1. Então, eu começo pelo número 1. Qual é o próximo menor? O 2. O próximo é o 3 e, por último, vai ficar o 4. Se eu começasse, aí eu tenho 1.234. Se eu começasse por qualquer outro número, eu ia ter ou 4.000, ou 3.000, ou 2.000, que ficaria maior do que esse. Então, o menor número formado por esses algarismos é esse aqui. Aí, ele fala assim: os algarismos que você digitou no primeiro número
são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? Então, ele quer saber número por número. Nesse primeiro aqui, a gente tinha quais números? O 3, o 2, o 4 e o 1. E nesse, a gente tem o 3, o 2, o 4 e o 1. A gente tem exatamente os mesmos algarismos. Só que a gente tem o mesmo número. No primeiro número que ele deu 3.241. Ele deu esse número. E o número que eu formei foi 1.234. Então, ó, os algarismos são os mesmos, o 4, o 3, o 2 e o 1. Mas o número é diferente. Aí ele pergunta o que muda de um número para o outro. O que muda de um número para o outro é a posição que cada um deles tem, né? Então, a resposta é: os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? Não. Os algarismos são iguais, mas estão em posições diferentes. E quando eles estão em posições diferentes, eles têm um valor diferente, né? Então, esse vale 3.241, enquanto que esse vale 1.234. Agora, B. Qual é o resultado dessa subtração que você fez na calculadora? Então, vamos ver aqui, ó. 3.241 menos, que eu já tinha colocado o sinalzinho, e o número que eu formei, 1.234. É igual ao quanto deu? 2007. Então, o resultado é 2007. Aí ele pergunta no final: quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Vamos ver, ó. Se a gente for decompor esse número, a gente vai ter 2007. Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. Então, eu vou colocar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, ou eu vou colocar 0 na centena, 0 na dezena e 7 na unidade, ou eu vou só colocar 2 unidades de milhar e 7 unidades. Então, quantas centenas e quantas dezenas ele tem? Nenhuma. Ele não tem nem dezena e nem centena. Ele só tem unidade de milhar e unidades. Por isso que aqui fica 0 e aqui fica 0. Então, a resposta aqui é nenhuma. Somente unidade de milhar e unidade. Agora, vamos para a próxima página, página 18. Na fábrica radical, os pendrives produzidos são colocados em uma caixa. Observe na imagem abaixo que em cada caixa há 1.000 unidades. Então, aqui, ó, contém 1.000 pendrives, aqui também tem 1.000, e aqui tem uma outra caixinha aqui no fundo que tem 1.000 também. Aí, na questão A, ele pergunta: em 2 caixas, há quantos pendrives? E em 3 caixas? Então, se eu pegar essas duas, 1.000 mais 1.000, quanto que eu vou ter? 2.000, né? E em 3 caixas? Em 3 caixas, eu vou ter 1.000 mais 1.000 mais 1.000. 1.000, 2.000, 3.000. Então, em 3 caixas, eu vou ter 1.000 unidades. Na B, em quantas caixas serão distribuídos igualmente 9.000 pendrives? Se a cada 1.000 eu tenho uma caixinha, para 9.000 eu preciso de 9 caixinhas. Então, 9 caixas. C. Em 10 dessas caixas, há quantos pendrives? Então, como eu estou contando de 1.000 em 1.000, se eu tiver 10 caixas, eu vou ter 10.000 pendrives, assim, ó, 10.000. Aí, aqui embaixo ele explica: uma dezena de milhar ou 10.000
ou 10 mil unidades. Então, esse 10 mil aqui são unidades, que é a mesma coisa que 10 mil ou que uma dezena de milhar. Na outra página, a gente tinha visto a unidade de milhar, né? Então, assim, ó, a diferença aqui, ó. Eu tinha 1000, então era unidade, dezena, centena, e esse aqui era a unidade de milhar. Agora, aumentou uma casinha para cá, eu tenho 10 mil. Então, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Escreva a quantidade que falta para completar 10 mil unidades, ou seja, uma dezena de milhar em cada caso. Então, aqui eu tenho 9 mil folhas de sulfite. De 9 mil para chegar em 10 mil, quanto falta? 9, 10. Então, faltam 1000. 9.990 livros. Para chegar em 10 mil, faltam 10. 9.999. Para chegar em 10 mil, faltam 1. Falta 1. 9.900 canetas. Para chegar em 10 mil, faltam 100. Página 19. Complete a sequência numérica e em seguida faça o que se pede. Então, vamos lá. Ele está contando de 10 mil em 10 mil. 10 mil, 20 mil. Aí, quanto falta aqui? 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil. Contou de 10 mil em 10 mil. Escreva como lemos o último número dessa sequência. O último número é esse, né? Então, vamos lá. 90 mil. O penúltimo número dessa sequência corresponde a quantas dezenas de milhar? Se esse é o último, esse é o penúltimo. Então, é 80 mil. Quantas dezenas de milhar? 8 dezenas de milhar. Observe o extrato bancário da empresa de Ana e responda as questões. Então, esse daqui é um extrato bancário. Então, ele traz as informações da conta dela, o nome do banco, o número da agência, o número da conta. A conta, que tipo é a conta? Empresa, extrato da conta corrente. Aqui vem a data, e aqui vem a hora que ela tirou esse extrato. A data que ela tirou e a hora que ela tirou. O dia 16, qual era o saldo que ela tinha na conta. E depois, no dia 22, que foi feito um depósito e ela ficou com esse valor aqui. Ela tinha esse valor, aí foi feito um depósito com esse valor, e aí então o saldo dela passou a ser esse valor aqui, que é este mais este. Aí vamos ver o que ele pergunta. Após conferir o extrato, Ana gastou 20 mil reais da conta bancária de sua empresa, pagando a compra de móveis para o escritório. Com quantos reais a conta da empresa ficou? Então, ela gastou esse dinheiro depois que ela conferiu o extrato dela. Então, depois que ela conferiu o extrato, ela tinha esse valor aqui. Ela tinha 30 mil. Ela gastou 20 mil, então eu tenho que pegar os 30 mil que ela tinha e desses 30 mil, tirar os 20 mil que ela gastou. Porque aí, se ela gastou, saiu da conta dela esses 20 mil. Então, eu tenho que fazer 30 mil menos 20 mil. $30 mil menos 20 mil. Um número bem certinho embaixo do outro. Que 0, 0, a vírgula eu copio no mesmo lugar. 0, 0, 0, 0. E de 3 eu tiro 2, me sobra 1. Então, ela ficou com 10 mil. Com quantos reais a conta da empresa ficou? Com 10 mil reais. Então, eu vou pôr 10 mil reais. Em seguida, Ana depositou um cheque no valor de 30 mil reais. Qual passou a ser o saldo da conta da empresa de Ana? Então, ela depositou esse cheque de 30 mil depois que ela já tinha gasto os 20. Então, eu vou ter que somar esses 30
com os 10 mil que foi o que sobrou da conta dela, né? Então, eu pago esses 10 mil e somo com os 30 mil que ela depositou depois. Porque se ela colocou mais 30 mil na conta dela, ela vai ficar com o que ela já tinha, que era os 10 mil, mais os 30 mil que ela depositou. Então, 0, 0, 3 mais 1, 4. Então, ela ficou com 40 mil na conta. Aqui eu posso colocar um R cifrão também, para eu saber que é dinheiro. Complete o quadro com o resultado de cada adição e cada subtração. Então, aqui ele quer que você faça 40 mil menos 10, coloque aqui. 40 mil mais 10, coloque aqui. 50 mil menos 10 aqui. Então, se de 50 eu vou tirar 10, eu vou ficar com 40, né? 40 mil. 50 mais 10, 60 mil. 60 menos 10, 50 mil. 60 mais 10, 70 mil. 70 menos 10, 60 mil. 70 mais 10, 80 mil. 80 menos 10, 70 mil. E 80 mais 10, 90 mil.